Eu nunca contei isso em voz alta. Só agora, aos 74 anos, criei coragem para abrir essa ferida. O engraçado é que a gente pensa que o tempo apaga, mas tem lembranças que ficam presas na pele, mesmo que ninguém veja. Hoje, olhando para minhas mãos cheias de manchas e rugas, lembro do tempo em que eram mãos pequenas, nervosas, que tremiam a cada barulho de porta se abrindo em casa. Nasci e cresci em São Domingos do Norte, um vilarejo escondido no interior de Minas. Nossa casa era simples, chão de barro batido, paredes rachadas e uma varanda que minha mãe insistia em enfeitar com vasos de samambaia. Mamãe, Dona Geralda, era dessas mulheres fortes que viviam cansadas, mas nunca reclamavam. Fazia café cedo, passava a roupa dos vizinhos em troca de uns trocados e ainda dava um jeito de plantar mandioca no quintal. Era magra, de olhos sempre tristes, mas o abraço dela tinha cheiro de casa, um cheiro que me acompanhou por toda a vida. Meu pai, seu Raimundo, era homem de respeito na vila. Pelo menos era assim que todo mundo falava. Trabalhava na roça, mas o que ele mais gostava mesmo era do bar do seu Orlando, onde passava horas e voltava com os olhos vermelhos e a voz pesada. Dentro de casa, a palavra dele era lei. Quando ele encostava o chapéu na cadeira e soltava um pigarro, até o cachorro se encolhia. Mamãe dizia baixinho para nós, os 3 filhos, fiquem quietos, não deem motivo. Eu era a mais velha. Meus irmãos, José e Helena, ainda pequenos, me olhavam como se eu tivesse o poder de protegê-los. Mas eu não tinha. Eu mesma tremia cada vez que ouvia o cinto bater contra a mesa, aquele aviso silencioso de que alguma coisa não estava do jeito que ele queria. Naquele tempo, a vila parecia um lugar de paz para quem via de fora. A igrejinha branca bem no centro, as procissões coloridas, as crianças correndo descalças atrás de pipas feitas de jornal. Mas a paz era só fachada. Todo mundo sabia da vida de todo mundo, e as conversas sussurradas nas varandas se espalhavam como fogo em capim seco. Uma menina que falasse demais já era chamada de atrevida. Uma que sorrisse para um rapaz virava motivo de cochicho. Eu sonhava em estudar. Queria ser professora, ensinar as crianças a ler e escrever. Quando a professora da escola dizia que eu era a melhor da turma, meu coração se enchia de esperança. Mas em casa, quando contei que queria continuar os estudos na cidade vizinha, meu pai apenas riu sem humor. Mulher não precisa de estudo, precisa de juízo. Fiquei calada, como sempre. Aprendi cedo que palavra errada podia trazer castigo. Foi num domingo, depois da missa, que percebi que minha vida ia mudar. Eu estava ajudando mamãe a arrumar a mesa do almoço quando notei os olhos do padre Honório sobre mim. Ele não sorriu. Apenas segurou o olhar, firme, como quem examina um livro fechado e quer adivinhar o que está dentro. Senti um arrepio estranho, daqueles que não dá para explicar. Mamãe, que também percebeu, baixou a cabeça e apertou meu braço de leve, como se dissesse, não reaja. Nos dias seguintes, as coisas em casa ficaram mais silenciosas do que de costume. Papai vinha da roça com a cara fechada, falava pouco e bebia mais. Quando ele passava pelo meu lado, parecia olhar diferente. Eu não entendia direito, mas sentia o corpo enrijecer. Uma tensão invisível ocupava os cantos da casa, como se algo estivesse prestes a acontecer. À noite, deitada na rede que dividia com Helena, eu ouvia os sussurros de mamãe com meu pai na cozinha. As palavras se misturavam com o barulho da chaleira no fogão a lenha, mas consegui entender uma frase. É a vontade de Deus, Raimundo. Meu coração disparou. Não sabia do que estavam falando, mas a expressão no rosto de mamãe quando voltou ao quarto me deixou com um nó na garganta. Ela me beijou na testa, sem dizer nada. O silêncio dela pesava mais do que qualquer palavra. No dia seguinte, enquanto varria o terreiro, Helena veio correndo com um bilhete amassado na mão. Era de Benedito, um rapaz que trabalhava na farmácia e que às vezes me cumprimentava na praça. As letras tortas diziam: "Te vi na missa.
Você sorriu e meu coração não esqueceu. Guardei o papel dentro da roupa, o rosto queimando de vergonha e de alegria. Era a primeira vez que alguém me escrevia algo assim. Mas também era perigoso. Eu sabia. Se papai descobrisse, não haveria perdão. Naquele mesmo dia, quando voltamos da escola, o padre Honório apareceu na nossa porta. Pediu café, como quem não quer nada. Sentou-se à mesa, elogiou a comida de mamãe e depois, olhando direto para mim, disse devagar: Essa menina tem destino grande. Deus tem planos para ela. Papai assentiu com um gesto sério, sem me olhar. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Naquela noite, tentei rezar. Mas, em vez das palavras da oração, só consegui pensar no bilhete de Benedito escondido debaixo do travesseiro e no olhar pesado do padre me atravessando. O coração batia forte, dividido entre um desejo doce e um medo que eu não sabia nomear. E foi assim, com apenas 17 anos, que comecei a entender que minha vida já não me pertencia. No outro dia, acordei com o barulho do galo ainda antes do sol nascer. Mamãe já estava de pé, mexendo na panela de ferro. O cheiro de café coado enchia a cozinha, mas não havia aconchego naquele aroma. Ela parecia mais cansada que de costume. Quando me olhou, vi nos olhos dela algo que nunca tinha visto, uma mistura de piedade e medo. Maria, vista o vestido azul hoje. Por quê, mãe? Ela demorou a responder, fingindo se ocupar com a colher de pau. Porque hoje vamos receber visita. O nó no meu estômago apertou. Eu sabia de quem se tratava. O padre Honório tinha olhado para mim como quem escolhe algo que já é dele. Na hora do almoço, ele chegou. Entrou na nossa casa como se fosse dono, tirou o chapéu, elogiou a horta e se sentou à mesa. Papai parecia nervoso, mas disfarçava, mantendo a voz firme. Eu fiquei calada, com o garfo entre os dedos tremendo. O padre falava muito, mas suas palavras iam e vinham sem que eu conseguisse prestar atenção. Só conseguia sentir seu olhar pesado sobre mim. Depois da refeição, pediu para conversar a sós com meus pais. Fiquei na varanda, tentando ouvir. O vento trazia pedaços da conversa: vocação, proteção, vontade de Deus. Cada palavra parecia um prego entrando na madeira do meu peito. Quando finalmente me chamaram, papai pigarreou. Maria, o padre acha que você tem caminho especial. Vai estudar num lugar bom, com as freiras em Caratinga. Mas eu não quero. As palavras saíram baixas, quase um sussurro. Papai bateu a mão na mesa. Não tem querer, menina. É pro seu bem. Olhei para mamãe, esperando que ela me defendesse, mas ela só baixou os olhos. Senti um frio subir pelas pernas, como se estivesse descalça num rio gelado. Naquela noite, Benedito apareceu de mansinho perto da cerca. Eu estava estendendo roupa, aproveitando o restinho de luz. Ele me entregou outro papelzinho dobrado. Quero te ver. Amanhã, depois da missa. O coração pulou dentro do peito. Mas junto veio o medo. Se alguém nos visse, seria meu fim. Guardei o bilhete no bolso e não respondi. Passei a noite inteira acordada, virando na rede, ouvindo os roncos do meu pai e o resfolegar leve de mamãe. No dia seguinte, fiz como ele pediu. Depois da missa, fingi que ia até a fonte buscar água. Benedito estava lá, encostado no tronco de uma árvore. Quando me viu, abriu um sorriso largo, daqueles que aquecem até o ar em volta. Pensei que você não vinha, disse ele, baixinho. Não devia ter vindo, respondi, olhando pro chão. Ele segurou minha mão, e eu estremeci. Foi a primeira vez que senti a pele de um rapaz encostar na minha. Não era um toque indecente, só a mão dele envolvendo a minha. Mas meu corpo inteiro reagiu, como se um segredo tivesse sido descoberto. Maria, eu não paro de pensar em você. Não fala assim, se alguém ouvir.
Ele sorriu, ainda mais perto. Um dia vou te tirar daqui. Queria acreditar. Mas as palavras do padre Honório ecoavam na minha cabeça. Eu já sentia que algo estava sendo decidido sem mim. Quando voltei para casa, papai estava sentado na varanda, com o chapéu puxado para frente. Onde esteve? A voz dele era calma, mas seus olhos eram duros. Fui buscar água. Ele me encarou por alguns segundos intermináveis e depois levantou. Não se esqueça, amanhã vem gente falar de seu futuro. Quero você pronta. À noite, ouvi passos pesados na cozinha. Fui até lá devagar e vi mamãe sozinha, sentada, chorando em silêncio. Coloquei a mão no ombro dela. Mãe, me ajuda. Eu não quero ir. Ela virou o rosto, enxugou as lágrimas com pressa. Filha, às vezes não temos escolha. O que resta é aguentar e rezar. Mas e se eu fugir? Ela me olhou assustada, apertou minha mão com força. Não fale isso nunca mais. Se seu pai ouvir, vai ser pior. Deitei de volta na rede sem conseguir dormir. Helena se mexia ao meu lado, sonhando tranquila. Olhei para ela e pensei, será que um dia também vão levar você? Senti uma raiva quente, mas logo a engoli. Eu não tinha como lutar. Na manhã seguinte, acordei antes do sino da igreja. Coloquei o vestido azul, como mamãe tinha pedido. Enquanto penteava meus cabelos longos, pensei em Benedito. Será que ele tentaria me ver de novo? Será que teria coragem de me tirar dali, como prometeu? Quando o padre chegou com uma freira de véu escuro e sorriso frio, percebi que o tempo tinha acabado. O destino estava sendo escrito ali, na sala apertada da nossa casa, sem que eu pudesse dizer uma palavra. E, pela primeira vez, entendi o que era ser prisioneira sem algemas. A despedida aconteceu sem festa, sem abraço apertado, sem palavras de consolo. Só silêncio. Papai entregou minha pequena trouxa de roupas, amarrada com um pano velho, e disse: se comporte. Não me faça passar vergonha. Mamãe me deu um rosário que tinha sido da minha avó. As mãos dela tremiam tanto que quase derrubou. Quando tentei abraçá-la, ela recuou, olhando de lado para papai. O gesto dela doeu mais do que qualquer castigo que já tinha levado. Subi na carroça que nos levaria até a cidade vizinha, onde pegaríamos o ônibus para Caratinga. O padre Honório sentou ao meu lado. O balanço da estrada fazia o rosário bater contra meu peito, cada batida lembrando que eu estava indo sem querer. Olhei para trás. Helena e José acenavam timidamente do portão. Mamãe não olhava, mantinha a cabeça baixa. Papai já tinha virado as costas. E assim deixei minha casa, sentindo que o mundo que conhecia se fechava atrás de mim. A viagem foi longa. As árvores passavam rápidas, mas minha mente estava parada. Pensei em Benedito. Será que ele ia me procurar? Será que saberia para onde fui? Guardei o bilhetinho dele no bolso, dobrado tantas vezes que já estava desbotando. Chegamos ao convento no fim da tarde. O portão de ferro era alto, fechado. As paredes brancas pareciam mais frias que pedra. Uma freira alta, de rosto comprido, nos recebeu sem sorrir. Seja bem-vinda à casa de Santa Clara. A voz dela não tinha calor, só firmeza. Fui levada até um quarto pequeno, com 2 camas de ferro. Uma menina magra já estava sentada ali, com o olhar perdido. Essa é a irmã Joana, disse a freira. A partir de agora, vocês viverão juntas. Joana apenas acenou com a cabeça, sem levantar os olhos. Senti um arrepio. Não era de frio, era do silêncio pesado que preenchia o ar. Naquela primeira noite, deitei na cama dura e tentei rezar, mas as palavras não saíam. Ouvia passos no corredor, portas batendo, vozes baixas.
Quando fechei os olhos, vi o rosto de mamãe chorando e o sorriso de Benedito. As lágrimas vieram sem que eu pudesse impedir. Os dias seguintes seguiram um ritmo que logo entendi: acordar cedo, rezar ajoelhada até doer, trabalhar em silêncio, comer pouco e obedecer sempre. A comida era simples demais: um pedaço de pão duro e um copo de leite aguado no café, feijão ralo e mandioca cozida no almoço, sopa clara à noite. A fome apertava, mas ninguém reclamava. As freiras repetiam sempre: aqui não há passado. Só há obediência. Não podíamos falar de nossas famílias, nem perguntar sobre a vida das outras meninas. Era proibido rir alto, olhar nos olhos por muito tempo, escrever cartas sem aprovação. Até nossas roupas antigas foram recolhidas. Vestiam-nos com hábitos ásperos que arranhavam a pele. Meu cabelo comprido foi cortado rente, caindo no chão como se fosse parte de mim sendo arrancada. Uma tarde, enquanto limpava o chão da capela, Joana deixou cair um pedacinho de papel dobrado. Quando percebi, olhei rápido para ela. Estava escrito: não confie em tudo que disser na confissão. Guardei o bilhete no bolso, sentindo o coração disparar. Por quê? A confissão não era sagrada? Não era lugar para aliviar a alma? No dia seguinte, ajoelhei no confessionário diante do padre Honório. A madeira cheirava a mofo. Murmurei que sentia saudade de casa. Ele ficou em silêncio um instante e depois respondeu baixo, firme: a saudade é fraqueza. Reze mais e se esforce. Na manhã seguinte, fui chamada pela Madre Superiora. Ela segurava uma régua de madeira. Você precisa aprender disciplina, filha. Estendi as mãos, sem entender. O primeiro golpe queimou minhas palmas. Mordi os lábios para não chorar. Agradeça pelo castigo. Obrigada, madre, murmurei, a voz falhando. Saí com as mãos ardendo e os olhos marejados. Joana me esperava no corredor. Não disse nada, apenas segurou meu braço de leve. E aquele gesto silencioso me deu mais força do que qualquer oração. Com o tempo, percebi que cada menina carregava seus próprios medos. Algumas olhavam para o chão o tempo todo, como se não ousassem existir. Outras tinham marcas nas mãos, nos braços, que fingiam não sentir. À noite, eu ouvia choros abafados pelas paredes finas. Foi numa dessas noites que Joana sussurrou pela primeira vez: você não está sozinha. E pela primeira vez desde que deixei minha casa, acreditei que talvez ainda houvesse um jeito de resistir. Os dias seguiam iguais, mas dentro de mim algo começava a mudar. Já não me ajoelhava rezando apenas por obediência. Enquanto minhas mãos juntas tremiam no frio do chão, minha mente corria solta, procurando saídas, lembrando de Benedito, de Helena, do quintal da minha casa. Era como se minha alma se recusasse a aceitar a prisão, mesmo que meu corpo obedecesse. Foi Joana quem me deu o primeiro sopro de coragem. Estávamos lavando as tigelas do jantar quando ela deixou cair, de propósito, um pedaço de pão dentro da água. Enquanto fingia recolher, murmurou: descobri algo. Olhei rápido, assustada. Baixe a cabeça. Pareça estar rezando, ela continuou, sem mexer os lábios. Atrás da capela tem uma porta pequena. Quase nunca usada. Vi uma freira entrar lá à noite. Meu coração disparou. E o que tem lá? Não sei. Mas quero descobrir. As palavras dela ficaram martelando na minha cabeça durante dias. Só a ideia já parecia perigosa demais. Cada passo dentro do convento era vigiado. Até o barulho de uma risada podia atrair castigo. Mas era impossível não pensar naquilo. Nessa mesma semana, a madre chamou todas nós no pátio. O padre Honório estava presente, observando. Algumas de vocês andam questionando, disse a madre, andando devagar entre as fileiras. Lembrem-se,
Curiosidade é semente do pecado. Aqui, quem obedece encontra a salvação. Quem desobedece encontra a perdição. Senti o olhar dele parar sobre mim. Fiquei gelada. Apertei o rosário que mamãe me deu, tentando não tremer. À noite, ouvi novamente passos pelo corredor. Fiquei imóvel, olhos semicerrados. O render da porta do quarto vizinho me fez prender a respiração. A menina de lá, Inês, não voltou no dia seguinte. Quando perguntei a Joana, ela respondeu baixinho. Talvez esteja no porão. Porão? Repeti, quase sem voz. Ela assentiu, séria. Já ouvi freiras falando. Dizem que algumas ficam lá até aprenderem a obedecer. A ideia me deixou nauseada. Porão, castigo, silêncio. Tudo parecia parte de um segredo maior, que ninguém ousava revelar. Uma semana depois, Joana me chamou para ajudá-la na enfermaria. Era raro ter duas meninas ali ao mesmo tempo, mas a freira que cuidava parecia cansada e aceitou. Enquanto separávamos frascos de remédio, Joana aproveitou a distração da freira para me mostrar, escondido, um pequeno pedaço de chave. Consegui com um grampo, sussurrou. Não abre tudo, mas pode servir. Senti minhas pernas fraquejarem. Você é louca. Ela me encarou firme. Louca é ficar aqui esperando o que fizeram com Inês acontecer com a gente. Voltei para a cela com o coração disparado. Quase não dormi naquela noite. Cada ruído parecia anúncio de descoberta. Mas, no meio do medo, algo novo crescia dentro de mim, esperança. 2 dias depois, enquanto ajudávamos na horta, Joana parou ao meu lado. Hoje, depois das orações, vou tentar a porta da capela. Meu estômago se revirou. E se pegarem a gente? Então será pior. Mas se não tentarmos, nunca vamos sair daqui. À noite, depois que todas se recolheram, nos encontramos perto da escada. Estávamos descalças, para não fazer barulho. Joana carregava uma vela pequena, escondida sob o hábito. Descemos devagar, os joelhos tremendo. Quando chegamos perto da porta indicada por ela, o coração batia tão alto que eu tinha certeza de que alguém ia ouvir. Joana tirou o grampo do bolso e começou a mexer na fechadura. Cada clique parecia um trovão no silêncio. De repente, ouvimos passos no corredor. Congelamos. Apaguei a vela com um sopro. Ficamos ali, coladas à parede, sem respirar. Uma freira passou carregando uma lamparina. O clarão iluminou nossos rostos por um instante, mas ela não olhou para o lado. Seguiu em frente. Quando o som dos passos sumiu, Joana voltou a mexer na fechadura. Um estalo. A porta se abriu um palmo. Um cheiro úmido escapou de dentro, forte e pesado, como de lugar fechado há muito tempo. Não tivemos coragem de entrar naquela noite. Fechamos a porta depressa e voltamos correndo para nossos quartos. Deitada, não consegui fechar os olhos. Minha mente girava. O que havia ali dentro? Meninas como Inês? Segredos ainda piores? E, pela primeira vez desde que cheguei ao convento, percebi que já não tinha medo só de apanhar. Agora eu tinha medo do que podia descobrir. O dia seguinte foi um tormento. Eu mal consegui rezar ou trabalhar. Cada vez que abaixava a cabeça, só pensava na porta atrás da capela. Aquela fresta que tínhamos aberto parecia ter revelado não apenas um espaço escondido, mas também uma verdade que todos fingiam não existir. Joana percebeu meu nervosismo. Enquanto colocávamos as roupas para secar, ela sussurrou. Hoje, à meia-noite. Meu coração quase saiu pela boca. Você tem certeza? Se esperarmos mais, nunca vamos saber o que aconteceu com Inês. O sino da noite tocou, e todas se recolheram. O silêncio foi se espalhando pelo convento como uma névoa.
O frio entrou pelas frestas da janela, mas dentro de mim o calor era de febre. Deitei, fechei os olhos fingindo dormir, e contei cada batida do coração. Quando o corredor ficou em silêncio, levantei devagar. Joana já me esperava na porta, descalça, segurando uma vela pequena protegida pela mão. Descemos sem olhar para trás. O chão gelado grudava na pele. Cada estalo da madeira parecia um grito. Chegamos à portinha. Joana pegou o grampo e, em poucos segundos, a fechadura cedeu. A porta abriu com um gemido baixo. Um cheiro forte de mofo e algo mais, difícil de identificar, invadiu o ar. Acendemos a vela. Uma escada estreita descia em espiral. As paredes eram de pedra úmida, manchadas. Descemos devagar, o coração batendo junto com cada passo. Lá embaixo, um corredor estreito se estendia, com várias portas de madeira, todas iguais. Havia pequenas janelinhas gradeadas em algumas. Aproximamo-nos da primeira. Tem alguém aí? Joana sussurrou. Um gemido fraco respondeu. Olhei pela grade. Uma menina estava encolhida num colchão fino, os olhos fundos, a pele pálida. Era Inês. Quando nos viu, tentou se erguer, mas não tinha forças. Viemos ajudar, disse Joana, baixinho. Aguente firme. Do outro lado, outra porta se abriu com um barulho. Corremos para trás de alguns barris. O som de passos ecoava no corredor. Segurei a mão de Joana com tanta força que minhas unhas cravaram na pele dela. A luz de uma lamparina iluminou a parede. Reconheci a voz da madre. Amanhã cedo elas serão transferidas. Não quero problemas durante a visita. Um homem respondeu em tom baixo, mas frio. Era o padre Honório. Certifique-se de que estejam apresentáveis. Não quero marcas visíveis. Meu estômago se revirou. Eles pararam diante da porta de Inês. A madre abriu, entrou, e ouvi seu tom severo. Levante-se. Precisa se preparar. Inês mal se mexeu. O padre suspirou impaciente. Trate de resolver, irmã. Ficamos imóveis, prendendo a respiração. Quando finalmente saíram, a lamparina se afastando pelo corredor, Joana me puxou pelo braço. Precisamos sair agora. E Inês? Não podemos abrir sem chave. Voltaremos. Eu prometo. Subimos correndo as escadas. Fechamos a porta atrás de nós. O coração ainda disparava quando voltamos para nossos quartos. Deitada, olhei para o teto, tentando entender o que tinha visto. A imagem dos olhos de Inês, tão vazios, me perseguia. No dia seguinte, as orações foram ainda mais difíceis. Eu não conseguia repetir as palavras sem pensar naquelas portas. Joana me cutucou discretamente, como quem dizia, mantenham silêncio. No refeitório, notei que duas meninas estavam ausentes. Ninguém perguntava. Era como se nunca tivessem existido. A madre, com seu sorriso rígido, disse apenas: Deus as chamou para um caminho maior. Mas eu sabia a verdade. Deus não tinha nada a ver com aquilo. Naquela noite, Joana e eu nos encontramos na lavanderia, longe dos olhos atentos. Ela falava quase sem mexer os lábios. Vamos precisar de ajuda. Sozinhas não conseguimos abrir aquelas portas. Mas quem? Perguntei, a voz trêmula. A irmã Teresa. Já percebi que ela não é como as outras. Sempre olha pra gente com pena. Acho que ela também não queria estar aqui. O medo me consumia. Mas a chama da vela que carregamos na noite anterior parecia ter acendido algo dentro de mim. Eu já não podia mais fingir que não sabia. E pela primeira vez, a palavra fuga deixou de ser só um pensamento perigoso.
Passou a ser um plano. A ideia de procurar ajuda me deixou acordada a noite inteira. Cada barulho no corredor me fazia encolher debaixo do cobertor áspero. Quando finalmente o sono veio, sonhei com as portas de madeira do porão, todas trancadas e com olhos me observando pelas frestas. Acordei suada, o coração disparado. No refeitório, observei a tal irmã Teresa. Ela era diferente. Mais velha do que a maioria, com o rosto marcado e um olhar que não se encaixava naquele lugar. Quando falava, era sempre num tom mais baixo, quase cuidadoso. Não sorria, mas havia doçura nos gestos, como quando ajeitava discretamente o prato das meninas mais fracas para que comessem um pouco mais. Joana me cutucou de leve. Hoje, depois do trabalho na horta, vou falar com ela. E se for perigoso? Já é perigoso viver aqui, Maria. À tarde, aproveitamos quando a madre saiu para resolver algo na sala dela. Joana se aproximou de Teresa no galpão da horta, enquanto eu fingia arrancar ervas daninhas. Via as duas trocando poucas palavras, quase só olhares. Depois, Teresa deixou cair um lenço no chão perto de mim. Peguei e percebi um pequeno papel dobrado escondido dentro. No quarto, abri com as mãos tremendo. Estava escrito em letra delicada: Cuidado. Elas vigiam. Mas não estão sozinhas. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Mostrei a Joana, que sorriu de um jeito quase imperceptível. Eu sabia. Naquela noite, Teresa passou pelo nosso quarto durante a ronda. Fingiu ajeitar a coberta de Joana e sussurrou rápido: Amanhã, no depósito. Quase não consegui dormir de ansiedade. O dia seguinte foi eterno. Fizemos todas as tarefas como se nada estivesse acontecendo. No final da tarde, quando fomos buscar sacos de farinha no depósito, Teresa já estava lá. Fechou a porta devagar e falou baixo: Sei o que vocês viram. Meu coração gelou. Então, sabe do porão? Perguntei, quase sem voz. Ela assentiu, com um olhar carregado de dor. Já fui levada lá também, quando tinha a idade de vocês. Passei dias sem ver a luz. Aprendi a calar. Mas nunca esqueci. Joana deu um passo à frente. Queremos tirar Inês de lá. E as outras também. Teresa respirou fundo, como se pesasse o risco. Vocês não imaginam com quem estão lidando. Eles têm olhos em todo lugar. Então a senhora vai nos ajudar? Perguntei, a voz embargada. Ela olhou para nós duas, depois para a porta, certificando-se de que ninguém vinha. Vou pensar num jeito. Mas precisam ser fortes. Se forem pegas, não haverá volta. Nos dias seguintes, Teresa nos dava pequenos sinais. Um pedaço de pão escondido num pano. Uma vela extra deixada perto do nosso quarto. Um bilhete escrito às pressas: esperem o momento certo. Enquanto isso, os sermões do Padre Honório se tornavam mais pesados. Ele falava sobre o demônio que se escondia nos pensamentos rebeldes, sobre a importância da obediência absoluta. Cada palavra parecia dirigida a nós. Uma noite, Joana cochichou. Ele sabe que estamos planejando algo. Como? Perguntei, assustada. Ele sempre sabe. Mas não podemos parar agora. O medo crescia a cada dia, mas também crescia a certeza de que não podíamos continuar. Foi numa madrugada de chuva forte que Teresa finalmente falou. Depois da inspeção que eles estão esperando, haverá um carro no portão lateral trazendo mantimentos. O carro pertence a um conhecido meu, seu Miguel. Ele é de confiança. Se conseguirem chegar até lá, pode levá-las para fora. E as meninas do porão? Perguntei de imediato. Precisamos arrumar uma chave. Vou tentar. Mas vocês precisam estar preparadas. Senti minhas mãos suarem.
Joana apertou as minhas discretamente. Vamos conseguir, ela disse, olhando nos meus olhos. Naquela noite, enquanto o vento batia forte nas janelas, prometi a mim mesma, se tivéssemos uma chance, eu não voltaria atrás. Nem que fosse a última coisa que fizesse. E pela primeira vez, deitada no escuro, não chorei de medo. Chorei de esperança. O convento parecia diferente naquela semana. As freiras estavam agitadas, correndo de um lado para outro, preparando tudo para a visita dos bispos. A madre dava ordens como um general em guerra, e nós trabalhávamos em silêncio, esfregando cada canto como se nossas vidas dependessem do brilho do chão. Talvez dependessem. Teresa encontrou um momento para se aproximar de nós enquanto levávamos lençóis para a lavanderia. Falou quase sem mover os lábios. Consegui a chave. Amanhã, antes do amanhecer. Meu coração parou por um instante. Amanhã. A palavra parecia pesada demais. À noite, mal consegui engolir a sopa rala. Joana, ao meu lado, mantinha o rosto calmo, mas suas mãos tremiam. No dormitório, fingimos dormir cedo. Cada estalo da madeira fazia meu peito apertar. Quando o sino anunciou meia-noite, abri os olhos e encontrei Joana já de pé. Teresa chegou pouco depois, silenciosa como uma sombra, trazendo uma vela protegida por um copo de vidro. Vamos, disse baixinho. Descemos os corredores, descalças, rezando para que ninguém acordasse. O portão lateral estava trancado, mas Teresa tirou a chave escondida no hábito. Antes, porém, precisávamos passar pelo porão. A porta atrás da capela cedeu com um clique. O cheiro úmido me atingiu como um soco. Descemos a escada, e o coração parecia querer saltar pela garganta. Joana segurou a vela. A luz tremulante iluminava os corredores de pedra. Abrimos a primeira porta. Inês estava lá, encolhida, mas seus olhos brilharam quando nos viu. Viemos tirar você daqui, sussurrei. Ela tentou se erguer, mas não tinha forças. Ajudamos a levantá-la. Na cela seguinte, encontramos Lúcia, pálida, com marcas roxas nos braços. Não falou nada, só chorou quando Joana a abraçou. Mais adiante, outra menina, Joana me disse ser Rosa. Todas fracas, todas com o mesmo olhar de quem tinha perdido a esperança. Enquanto as ajudávamos a sair, ouvimos passos no andar de cima. O som fez meu sangue gelar. Teresa apagou a vela com um sopro e nos empurrou para a sombra. Ficamos imóveis, respirando baixo. Uma porta bateu ao longe, depois silêncio. Rápido, ela murmurou. Não temos muito tempo. Subimos a escada às pressas. No corredor, as meninas tropeçavam, quase sem forças. Segurei Inês pelos ombros. Joana puxava Lúcia pela mão. Teresa ia à frente, olhando para todos os lados. Chegamos ao portão lateral. A chave girou, e o trinco cedeu. O ar da madrugada nos envolveu, frio e úmido. Do lado de fora, uma carroça coberta nos esperava. O cocheiro, um homem baixo de barba grisalha, ergueu o rosto. Rápido, disse. Subam, antes que alguém veja. Ajudamos as meninas a se acomodarem debaixo da lona e da palha. Eu entrei por último. Teresa hesitou na porta. Venha conosco, pedi, quase chorando. Ela balançou a cabeça. Se eu for, vão desconfiar. Preciso ficar para proteger outras. Mas... Ela sorriu triste. Vão. Vocês já carregam minha esperança. Antes que eu pudesse responder, ela fechou o portão devagar e fez o sinal da cruz. O cocheiro bateu as rédeas. A carroça começou a se mover. Escondida sob a lona, deitada entre Joana e Inês, senti cada solavanco como se fosse um aviso de que ainda não estávamos salvas. O vento entrava pelas frestas,
trazendo o cheiro da terra molhada. Lá fora, o mundo dormia. Aqui dentro, nossos corações corriam. Conseguimos? Inês sussurrou, com a voz fraca. Ainda não, respondi, apertando a mão dela. Mas estamos a caminho. A estrada parecia interminável. A cada ruído, eu esperava ouvir gritos de soldados ou o trote de cavalos atrás de nós. Mas nada veio. Apenas o ranger das rodas e o som constante do cavalo. Quando o primeiro clarão do sol apareceu no horizonte, o cocheiro falou baixo. Logo chegaremos à estrada para a cidade. De lá, vocês seguem sozinhas. Fechei os olhos por um instante. O rosto de mamãe surgiu na minha mente, chorando na cozinha. O sorriso de Benedito também veio, quente como o sol nascente. E eu soube, dentro do meu peito, que mesmo que o mundo lá fora ainda fosse duro e cheio de perigos, eu jamais seria a mesma menina que entrou naquele convento. Porque naquela madrugada, sob a lona de uma carroça, eu tinha recuperado algo que julgava perdido, a esperança.